Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema, olha, que dá pano para manga. Como é que se prepara as crianças para encarar as dificuldades da vida, né? Um tema bem central, com certeza. E a faísca para nossa conversa hoje vem de um contraponto bem interessante. Sabe, de um lado a gente tem declarações da deputada estadual Janaína Pascoal. Que foram captadas em vídeo, registros da Assembleia. Isso, falando sobre o papel da fé. E do outro lado, tem um artigo que responde diretamente a ela. É do Jorge Guerra Pires, PhD, publicado no Medium. Ah, sim, aquele título direto. Janaína Pascoal, eis o que sabemos sobre como ensinar crianças a lidarem com dificuldades usando inteligência emocional. Exatamente esse. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar esses fios. Sabe, a ideia da crença religiosa como um escudo, né, versus a inteligência emocional como uma ferramenta. Entender como cada lado vê essa construção da resiliência na infância. Isso, vamos explorar isso a fundo. Prontos? Então vamos lá. Para começar, vamos tentar entender a posição da deputada Janaína Pascoal. Pelas fontes que a gente viu, ela parece deixar claro que respeita a autonomia da família, né, nas escolhas religiosas. Sim, isso inclui, por exemplo, pais ateus. Ela menciona que respeita se eles decidem criar os filhos nessa linha. Ela fala textualmente, né, respeito quando um pai e uma mãe, ou o pai e a mãe, são ateus, né, e decidem ensinar seus filhos o ateísmo, né, eu respeito. Exato. Essa parte do respeito à decisão familiar, ela reitera. Só que o tom muda um pouco quando a influência parece vir de fora, né? Tipo, de fora da família. Ah, como assim? Especialmente se for de figuras de autoridade, ou do sistema educacional, por exemplo. Aí ela usa uns termos mais fortes. Chega a falar em ato de maldade. Maldade. Em que sentido? Quando alguém, agindo assim, profissionalmente, busca ativamente tirar de uma criança a ideia da existência de Deus. É essa a expressão que ela usa. Forte mesmo. E qual seria a lógica por trás disso? O que ela acha que se perde quando se tira essa ideia de Deus? O argumento principal dela, que a gente vê tanto no vídeo quanto nos registros lá da Assembleia Legislativa, é que a fé funciona como um conforto e um alicerce. Conforto e alicerce. Isso. Para Pascoal, acreditar em Deus seria tipo um pilar essencial para a criança conseguir enfrentar momentos bem difíceis, sabe? Perder alguém querido, uma doença, uma carência muito grande. Entendi. Seria como uma rede de segurança emocional e espiritual. Exato. E aí, na visão dela, se alguém de fora, ela até cita exemplos como livros infantis que promoveriam o ateísmo, menciona o Richard Dawkins. Sei. Se alguém de fora retira esse alicerce, deixaria a criança vulnerável, né? Desamparada justamente quando ela mais precisaria dessa força. Faz sentido dentro da lógica dela. Ela chega a questionar o que entraria no lugar disso. Sim, no vídeo ela pergunta algo como: para que deixar essas crianças sem alicerces, sem pilares? O que se ganha com isso? Quem vai preencher esse espaço? A preocupação parece ser dupla, sabe? Dupla. Perder o conforto emocional e também perder o estímulo para a ética, para o comportamento correto, que ela parece associar muito à fé. Ah, interessante essa conexão com a ética também. E ela diferencia, né? Diz que uma coisa são filósofos que criticaram excessos da religião, outra coisa são pessoas que, na visão dela, negam ativamente Deus para crianças. Isso ela vê como prejudicial. E essa preocupação toda com alicerces, isso se conecta com outras falas dela? Tipo aquele debate sobre usar ACDC. Totalmente conectado. Na discussão sobre tirar o ACDC de material didático, que está registrada na ata da sessão lá de 2020, ela argumentou que não era só religioso, era histórico, cultural. Certo. Mas no fundo ela trouxe de volta a mesma preocupação. Tirar esses marcadores, mesmo que de origem religiosa, seria parte de um movimento maior para tirar das crianças esse conforto, esse alicerce da fé. E aí ficou um vazio, né? Um vazio existencial, moral, que ela não vê como preencher de outra forma. A pergunta dela é: se não for a fé, o que vai dar esse suporte? Ok, acho que a perspectiva dela ficou clara. A fé como esse pilar fundamental e a preocupação com a remoção disso por agentes externos. Agora, vamos virar a chave. Como é que o artigo do Jorge Guerra Pires responde a isso? Pois é, aí que a conversa esquenta.
O artigo do Pires no Medium, como o título já diz, vai direto ao ponto. A tese central dele é que existe sim uma ferramenta, e talvez mais eficaz, para preparar as crianças para as dificuldades. E qual seria? Não a fé, mas a inteligência emocional, a IE. Inteligência emocional. A gente ouve falar bastante disso, mas como é que o Pires define e aplica isso nesse contexto? O que ele propõe exatamente? Ele define a IE de um jeito bem alinhado com a psicologia mesmo, sabe? A capacidade de reconhecer, entender, gerenciar as próprias emoções e também de perceber e influenciar as emoções dos outros. Certo, a definição padrão. Isso. E a partir daí, ele argumenta e diz que se baseia em pesquisas que crianças com maior IE tendem a ser mais resilientes, ou seja, elas lidam melhor com frustração, com estresse, com os desafios da vida. E ele associa isso a outras coisas também? Sim, ele fala que está ligado a melhor desempenho na escola, melhores habilidades sociais. E ele cita pesquisas para amarrar essa ideia de IE com resiliência. Cita, sim. Mencionam, por exemplo, uma pesquisa que saiu na revista Motricidade. Esse estudo teria encontrado uma ligação positiva entre inteligência emocional e autoeficácia. Autoeficácia, o que é isso mesmo? Basicamente a confiança que a pessoa tem na própria capacidade de fazer alguma coisa, de lidar com uma situação. O Pires argumenta que, fortalecendo essa autoeficácia, aí ajuda a criança a se sentir mais capaz de enfrentar os problemas sozinha, sabe? Sem depender tanto de algo externo. Interessante essa conexão, quer dizer, a força viria mais de dentro. E ele chega a sugerir que a religiosidade que a Pascoal defende poderia até atrapalhar a IE? Olha, ele levanta essa hipótese sim, mas é importante ver as nuances. Ele aponta para pesquisas que sugerem uma possível correlação negativa, mas não é com a religiosidade em geral. Ah, não. Com que tipo, então? Ele fala de certos aspectos da religiosidade. Menciona um estudo, acho que da Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais, que viu isso em relação à religiosidade extrínseca e ao enfrentamento religioso negativo. Opa, mais termos. O que significa isso? Religiosidade extrínseca, enfrentamento negativo. Boa pergunta. Simplificando bastante, tá? Religiosidade extrínseca é quando a pessoa busca a religião mais por motivos externos, tipo para ganhar status social, segurança, fazer contatos, não tanto por uma busca interna genuína. Entendi. Usar a religião para outros fins. É mais ou menos isso. E o enfrentamento religioso negativo é quando, diante de um problema, a pessoa reage mal em relação à fé. Sei lá, culpa a Deus, se sente abandonada ou fica só esperando o milagre sem fazer nada. Entendi. O estudo que o Piricita sugere que esses tipos de vivência religiosa poderiam estar ligados a uma menor capacidade de lidar bem com as emoções, que é a base da IE. Certo. Então a crítica não é a fé em si, mas a certas formas de vivenciar a fé que, segundo esses estudos, não ajudariam no desenvolvimento da IE. E como ele amarra isso com a resiliência? Aí ele faz uma afirmação bem direta no artigo, algo como: ensinar Deus não fortalece, crianças fortalece dependência. Uau, forte. Para ele, o caminho para a força interior de verdade não seria incutir uma crença específica, mas ensinar habilidades, a própria inteligência emocional, pensamento crítico, empatia. Habilidades mais, digamos, psicológicas, internas. Situações, entender o que está sentindo, buscar soluções, se relacionar bem. Não importa se acredita em Deus ou não. E ele dá exemplos práticos disso, ou de sociedades onde isso funcionaria. Ele menciona o Japão. Diz que é uma sociedade com pouca religiosidade, mas que, na visão dele, tem alta resiliência, ética, coesão social. Para mostrar que é possível ser resiliente sem base religiosa. O ponto dele é esse. Mostrar que dá para formar cidadãos resilientes e com valores morais, sem necessariamente usar a doutrinação religiosa como a base principal. Ele sugere que focar em educação, disciplina, valores cívicos pode cumprir esse papel. E ele tem alguma hipótese sobre por que certos tipos de religiosidade poderiam atrapalhar a IE? Ele especula um pouco sobre isso. Uma ideia é que depender demais de dogmas de autoridades religiosas externas poderia limitar a introspecção,
sabe? Aquela capacidade de olhar para dentro, questionar os próprios sentimentos, pensamentos, e isso é chave para IE. Faz sentido. Limitaria ao autoconhecimento, talvez. E o autogerenciamento emocional também. Além disso, ele interpreta reações muito hostis quando as crenças são desafiadas como um possível sinal de baixa IE, tipo uma dificuldade de processar o conflito de ideias de forma mais racional, mais calma. Entendi. Então, colocando lado a lado, Pascoal vê a fé como um escudo protetor, um alicerce que tem que ser defendido de influências externas maliciosas. Já o Pires argumenta que o preparo real vem de dentro do desenvolvimento da IE e que depender demais de crenças externas pode até ser um obstáculo em alguns casos. É uma tensão bem clara, né? Claríssima. E aqui, para a gente ter o quadro completo, é fundamental olhar para as nuances. Tanto as que o próprio Pires traz no artigo, quanto o contexto das falas da Pascoal. Que nuances seriam essas no artigo do Pires? Bom, primeiro, ele mesmo faz questão de dizer, e isso é básico em ciência, que correlação não é causalidade. Ah, sim. Só porque duas coisas acontecem juntas não quer dizer que uma causa a outra. Exatamente. Mesmo que alguns estudos mostrem ligação entre certo tipo de religiosidade e menor IE, não prova que uma coisa causa a outra. Pode ter outros fatores influenciando, a relação pode ser inversa, é complexo. Muito complexo, imagino. Super complexo. Depende de cultura, educação, personalidade e, crucialmente, do tipo de religiosidade que a pessoa vive. Pires até cita outros estudos, como de uns autores chamados Lowitke e Zientkowski, e uma meta-análise de Zuckerman, que mostram resultados diferentes. Então não é um consenso absoluto na pesquisa. Não. Ele menciona um estudo, por exemplo, de um tal Pike, de 2004, que achou uma correlação positiva entre religiosidade e que é percebida em cristãos. Aí o Pires pondera, diz que talvez essa percepção seja influenciada por outros fatores. Mas o ponto é, não tem resposta simples. Uma vivência religiosa positiva, focada em comunidade, propósito, valores como perdão, compaixão, talvez até ajude em aspectos da IQ. Quem sabe? Essa complexidade é um ponto-chave, então. E o contexto das falas da Pascoal, o que isso adiciona? Ajuda a entender de onde vem a preocupação dela, sabe? As falas que o Pires provavelmente estava respondendo surgiram em debates bem específicos. Um era sobre uma portaria do Ministério da Saúde sobre aborto em caso de estupro. Lembro disso. Outro, sobre aquela polêmica de uma professora que teria dito para não usar mais ACDC. No caso do vídeo, era sobre livros de ateísmo para crianças. Em todos eles, o que parece incomodar Pascoal é a percepção de uma intervenção externa do Estado, de educadores, de autores, em assuntos que ela vê como da esfera privada, familiar, cultural. Como a transmissão da fé e dos valores que ela considera essenciais. Exato. O foco dela não é tanto na ferramenta psicológica, na IE, é mais na preservação desse espaço cultural e familiar de crença, que ela vê sendo ameaçado. Entendi. Então temos a Pascoal focada em proteger esse alicerce familiar cultural da fé contra o que ela percebe como ataques, e o Pires focado em promover uma ferramenta psicológica individual, a IE, como caminho mais eficaz para a resiliência, com base em ciência, e até sugerindo que a abordagem da Pascoal pode ser contraproducente às vezes. Isso são focos diferentes, quase como se estivessem respondendo a perguntas um pouco diferentes, embora a preocupação final seja a mesma, o bem-estar da criança e sua capacidade de lidar com as dificuldades. A Pascoal pergunta, como proteger a base de conforto da fé? E o Pires pergunta, qual a melhor habilidade interna que podemos ensinar para fortalecer as crianças? Ok, acho que conseguimos mapear bem os dois lados. Recapitulando rapidinho, a gente viu a visão da Janaína Pascoal, que põe a fé como esse pilar central, protetor para a infância, e defende o direito da família de cultivar isso sem interferências externas que ela julga ruins. E em contraponto direto, a gente explorou os argumentos do Jorge Guerra Pires, defendendo a inteligência emocional como uma habilidade mais eficaz, mais universal para construir resiliência, se apoiando em pesquisas e sugerindo que alguns aspectos da religiosidade podem até dificultar isso. Uma análise que faz a gente pensar sobre o que é resiliência, né?
Vem de um sistema de crenças externo, que conforta, ou de uma capacidade interna de autogestão emocional, que a gente precisa cultivar? Ou será que é uma mistura complexa das duas coisas? Pois é. E isso deixa a gente com uma última reflexão, talvez algo para quem está nos ouvindo pensar junto. Se o objetivo final das duas abordagens é ajudar as crianças a passar pelas tempestades da vida, como é que a gente pode conciliar isso na prática? Ótima pergunta. Como é que se equilibra o respeito legítimo pela diversidade de crenças e valores familiares, que é a preocupação da Pascoal, com a promoção de competências socioemocionais baseadas em evidências, como a IE defendida pelo Pires? Será que são caminhos que se excluem um ou outro? Ou será que, dependendo de como a fé é vivida e de como a IE é ensinada, elas poderiam até andar juntas? Talvez se complementar na formação de crianças mais preparadas, mais resilientes. Fica aí a provocação para a gente pensar sobre como a gente constrói esses alicerces, sejam eles quais forem.